Olá a todos, Shalom, Shalom. Sou o pastor Orlando e no meu canal tá com o professor Orlando, né? Ensino sobre a Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre o chamado, né? O chamado que você tem, né? Todos nós temos esse chamado, né? Para fazer algo em prol à obra do Senhor, né? E nesse chamado, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia virtual aberta, uma Bíblia bem legal, versão NVI, né? E eu quero ler aqui com vocês Mateus 28, né? Evangelho de Mateus 28, na versão NVI, versículo de número 19, e fala da seguinte forma, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que ressalta a Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para quem é trinitário, né? Se você não é trinitário, muitas das vezes esse versículo aqui não serve para você, mas você é trinitário, crê na Trindade, né? É o termo que nem não tem na Bíblia, é uma construção teológica, né? E então o próprio Jesus mandando ali, falando para os teus discípulos, né? A saber este versículo. E eu quero ler também o versículo, o capítulo de número 10, que fala aqui sobre a missão dos 12, né? Ou quando os 12 forem enviados, aqui fala os nomes deles. Os nomes deles eu não vou falar os nomes aqui, depois você pode ler. Eu quero ressaltar aqui versículo 8, acompanha comigo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso número 8. Jesus falou para os seus discípulos da seguinte forma: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E de graça recebeste, de graça dai. Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operar de seu alimento. Aqui ressalta algo bem importante, né? Fala daquela pessoa que vive pela obra, né? Porque digno é o operário do seu salário. Está falando que é um trabalho isso aqui, né? Eles iriam trabalhar, ficar por conta disso aqui, de pregar o evangelho e de receber doações. É bem importante isso aqui. Porém, aqui no 8 fala, para fazer isso aqui tudo é de graça, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeu, ou seja, de graça recebemos o dom do Espírito Santo, de graça você tem que entregar. Que porém você vai viver da obra, né? E você vai receber doações, vai receber contribuições para a tua obra, mas você não pode cobrar para cobrar o evangelho, né? Você vai viver disso, mas você não vai cobrar, que o justo viverá pela a fé, né? E aqui está falando de operar do seu alimento, né? Versículo 11: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que os retireis. Essa parte é bem importante, ou seja, para você que faz missões, né? Para você que faz missões, para você que não é mercenário, essa passagem aqui. Ou se você fez aí do evangelho um comércio, já não serve para ti, né? Tá falando que você vai ficar viajando aí, missionário, né? Evangelista, enfim, dependendo do cargo eclesiástico. E você vai viver pela fé e vai pousar em casa de pessoas que talvez, né, fazem parte do mesmo corpo de Cristo, ou de pessoas ali que vão estar ali de bom grado para hospedar vocês, né, que são simpatizantes com o Evangelho de Cristo. Enfim, e aqui, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. Qual é essa saudação? Está escrito aqui: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, né? Então, o cristão, pelo menos o evangélico, fala a paz do Senhor Jesus, e católico tem, né? Também fala a paz de Cristo, né?
Mas se não for digna, torne para vós, ou seja, se a pessoa não não responder, pelo menos com amém, né, pelo menos por educação, essa paz volta para você dobrada, né? Ela vai voltar para ti. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Ou seja, Jesus não mandou insistir, ele mandou você ir, pregou ali, não aceitaram, sai de lá e vai para outro lugar. Ponto final. Às vezes, quero decidir que é voltar naquela cidade que Deus mandou. Não, talvez é o teu próprio pensamento, a sua vontade né? Mas ore a Deus e vê se é isso que Jesus quer mesmo. Versículo 15: Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, todos sábios, né? Aqui que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. No tempo de Abraão, né? Duas cidades que praticavam ali injustiça, enfim, várias práticas ilícitas, e Deus mandou ali os anjos para destruir. Enfim, salvou só Ló ali e tuas filhas, né? Enfim. E advertências: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. É bem legal essas afirmações de Jesus, do próprio Cristo, falando para as pessoas, falando ali, a saber, para os seus 12 discípulos, né? Estava ensinando eles como eles deveriam agir, como deveriam fazer. É um manual isso aqui. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Gentios são quem? Somos nós, somos gentios, não somos judeus, né? E o povo escolhido foi o povo judeu, apesar que depois disso o próprio Cristo ele não faz ali uma separação entre o povo judeu e o povo gentil, né? Ele manda ir até os confins da terra, né? E ele mesmo diz que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, até que ele venha. E odiado por todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui é importante você que talvez crê na predestinação, né? Crê que você não precisa fazer mais nada ali para ser salvo. Você tem que perseverar sim, né? A predestinação, enfim, tem várias pessoas que creem nisso, né? Os nossos irmãos calvinistas creem nisso. Eu não julgo, né? É uma interpretação de texto, é uma teologia, talvez até bem formalizada, né? Mas aqui este versículo, ele diz, né, que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Na fé, na justiça, né? Enfim, perseverar na pessoa de Cristo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Jesus está falando, vai para outra cidade. Se não receber, vai para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então aqui você vai, mas então Jesus já voltou por causa deste versículo, né? Pessoas, por causa deste versículo aqui, criam uma teologia, uma teoria que Jesus já veio por causa de Israel. Não, Israel que está falando do povo, né? Está falando apenas do povo de Israel, né? Que o Israel de Deus hoje são os cristãos, a partir daquela pessoa que crê em Jesus. Você faz parte do povo de Israel, ou seja, faz parte ali do povo escolhido de Deus. Isso aqui é outro assunto, né? Vamos aprofundar nisso aqui depois. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo como basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, chamaram Jesus de Beelzebu porque ele expulsou o demônio, né? Está expulsando demônios e o povo chamou ele. Ou seja, ele era conhecido como príncipe dos demônios naquela época, pelo menos, né? E vai de cultura para cultura. Por quê? Aqui no Brasil, né, você vê aí demônios atribuindo a nomes de outras religiões, né? O próprio pessoa ali que está possuída pelo demônio, ele vai falar que se chama, eu não vou falar os nomes aqui por questões de éticas religiosas, mas ele vai falar nomes ali, né, de talvez orixás, né, que talvez ali, enfim,
né? Ele vai usar esses nomes, não que ele se chame daquele nome. Você, ah, mas é um demônio. Não, não é bem assim, né? Tá chamando pelo nome ali para confundir a cabeça das pessoas, mas ele não tem esse nome, o demônio não tem esse nome, né? Enfim, ele vai inventar um nome ali na hora porque é algo que a pessoa conhece ali na sua região. Enfim, se você for ali para a América, né, Estados Unidos ali já é outro nome, né? Vai para a África já é outro nome. Enfim, irmãos, é isso que eu quero falar para vocês. Não deixe que o diabo confunda a mente de vocês e não deixe que ele traga inimizades entre você e as pessoas. Pregue o evangelho com amor, com carinho, com exortação. Se as pessoas não querem receber, amém, as trate da mesma forma com a qual Jesus tratou as pessoas. Jesus só tratou ali, talvez com, não vou falar indiferença, mas com dureza, os religiosos, por causa, né? Olha só, eles que chamaram, falaram que Jesus estava expulsando os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios da época. Enfim, irmãos, prega o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não cobre para pregar, mas Cristo ressaltou: pode viver do evangelho, desde que não seja pesado para ninguém. Lembrando que nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo, ele construía tendas para sobreviver, para não ser pesados à igreja. Outras horas ele vivia também das ofertas. Enfim, se a tua igreja tem condições de manter você sem ser pesado a ninguém, amém. Se você é um evangelista, se você é um profeta de Deus, eu falo profeta não de cargo eclesiástico, mas de missão, né? Você pode sim viver disso, desde que não seja pesado para ninguém e nem que seja soberbo, né? Nem que você cobre por isso, mas que viva ali do amor das pessoas. Quanto elas quiserem entregar nas tuas mãos, você recebe de bom grado, agradecendo a Deus. Shalom, shalom.